Olá pessoal do Mascarenhas, aqui é a professora Márcia. Eu vou explicar mais um exemplo para vocês, alunos do terceiro ano, um exemplo relacionado à força elétrica. Esse exemplo está na página 8 do polígrafo, é o exemplo número 7. Diz o seguinte: temos duas esferas pequenas, metálicas e eletrizadas, respectivamente com cargas QA igual a 8 microcoulomb e QB igual a menos 4 microcoulomb, atraindo-se mutuamente com força de intensidade de 1,8 newtons. Bom, então aqui eu representei já as duas esferas, né, com os sinais de carga elétrica que elas possuem. Como que eu sei? Foi dito, né, que a esfera A tem uma carga de 8 microcoulomb, e isso é um valor positivo. Então ela é uma carga, é um corpo com carga positiva, e o corpo B tem uma carga elétrica de menos 4 microcoulombs. Então, isso subentende-se que ele está eletrizado negativamente, tá? E também, quando fala que os dois corpos se atraem, é óbvio que eles têm que ter sinais contrários, né, pessoal? Por quê? Porque corpos se atraem com sinais opostos e se repelem com sinais iguais, tá? Então, aqui, se eu for representar, a força de interação entre eles é de atração, tá? Bom, que mais que o exercício diz? Que essa força, então, naquele caso ali, vale 1,8 newtons, tá? Então, 1,8. Bueno, no vácuo significa que a gente vai aplicar a fórmula da força elétrica com a constante que logo depois ele informa, né? Mas é importante saber que ele fala no vácuo porque a constante, o K0, vale 9 vezes 10 na 9, tá? Esse tipo de questão sempre a maioria das vezes vai dizer que é no vácuo, certo? Então a constante é essa aqui, esse valor. Bom, aí depois delas terem essa situação, elas são colocadas em contato, tá? Como eu fiz aqui, encostei uma na outra, e após são separadas a uma distância de 30 centímetros. Então, aqui estão elas novamente. Eu não coloquei os sinais, até porque tem que fazer a lei da conservação aqui, né? Ver que carga cada uma vai ficar, certo? Mas só sei que depois disso elas vão estar distantes 30 centímetros uma da outra. E a pergunta na letra A quer saber o seguinte, então: qual é a distância que separava elas antes do contato? Ou seja, aqui, que distância que elas estavam? Tá? Então, essa é a pergunta na letra A. E a gente vai achar isso aplicando a fórmula da lei de Coulomb, que é a fórmula da força elétrica, certo? Então, força é igual a K0 vezes a carga 1, que nesse caso é a carga A, né? Carga A vezes a carga B. Aqui tanto faz maiúsculo ou minúsculo, né? Não importa, tá? Aqui na fórmula lá do Xerox eu coloquei em letra minúscula, mas não tem problema. Isso não vai alterar. Dividido pela distância ao quadrado, certo? Então, como eu quero achar a distância, eu vou passar esse d ao quadrado aqui lá para cima, ó. E o f vem para cá. Eles vão trocar de lugar na fórmula, né? O que está dividindo passa para lá multiplicando e o f que vai ficar multiplicando vem para cá dividindo. Então, a gente vai, na verdade, ajeitar a fórmula que vai ficar dessa maneira aqui. d ao quadrado igual K0 vezes a carga A vezes a carga B dividido por F, tá? Bom, a partir de agora, pessoal, é um trabalho que, como eu chamo, braçal. Por quê? É substituir os valores, é fazer as contas, certo? Então, vamos lá. K0
tá lá o valor, 9 vezes 10 na 9. Vezes a carga A. Carga A corresponde a 8 microcoulomb, mas a gente não pode esquecer, eu já expliquei isso num outro vídeo, num outro exemplo. Essas letrinhas aqui correspondem a um prefixo de potência de 10, de base 10, que é 10 a menos 6, micro, tá? Então, na verdade, aqui é 8 vezes 10 a menos 6. Vezes a carga B. Outra dica, quando a gente coloca na fórmula os valores das cargas, a gente coloca em módulo. E isso, matematicamente falando, é o número sem sinal. Então, esse sinal de menos aqui, apesar de eu saber que o corpo está carregado com carga negativa, eu não trago para a fórmula na hora de fazer a conta. Então, vou botar 4 vezes 10 na menos 6. Tá? E o menos do 4 eu não trago ali na frente dele. Dividido pela força, que é 1,8. Bom, como eu falei, então, trabalho braçal, né? Multiplicar aqui os números, isso a gente já viu lá no início do ano, e foi por isso que a gente revisou, né? Multiplica o 9 vezes o 8 vezes o 4, tá? Isso, então, vai dar d ao quadrado igual 8 vezes 9, 72, vezes 4, ui, 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 288, né? 288. Deixa eu revisar. 8 vezes 9, 72. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 7, 28. 288. Vezes 10. E aí, quando a gente multiplica os números com potência de 10, somos expoentes. Então, aqui 9 com menos 6 dá 3. 3 com menos 6, menos 3. Dividido por 1,8. Só que aí, pessoal, nós vamos começar, então, a facilitar a vida, né? Porque senão aí fica complicado. Tem aluno que tem facilidade em fazer uma divisão com um número com vírgula. Como não pode usar a calculadora na prova, vocês sabem disso, então a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar a vírgula desse número, desse 1,8. A gente pode fazer isso sempre que precisar para facilitar. Só que para isso a gente tem que fazer o quê? Tem que botar uma potência de base 10 ao lado dele. Então, eu vou fazer ele virar 18, mas para isso eu tenho que fazer ele vezes 10 na menos 1, porque eu andei uma casa para a direita, então em cima do 10 vai menos 1. Se eu andasse duas, menos 2, né? Então, por que eu faço isso? Porque na hora de dividir o 288 por 18, fica mais fácil, tá? Então, eu vou puxar aqui vou fazer aqui, vamos ver quanto é que dá isso. Dá 16, tá? Então, fazendo essa divisão aqui, 288 por 18 dá 16 vezes 10 na menos 3 com menos 1, né? Não pode esquecer que tem um menuzinho aqui da regra da divisão, que vai mudar o de baixo. Então, fica na menos 2. Essa não é a resposta ainda. Por quê? Porque eu tenho d ao quadrado, né? Então, o d vai ser o valor do quê? Vai ser a raiz disso, tá? Que é a raiz de 16 vezes 10 na menos 2 é correspondente a... Vou ter que aumentar um pouquinho aqui o meu quadro, que ficou pequeno. Só um pouquinho, os ajustes, deu. Viu só aqui que é um quadro negro digital, né? Isso é coisa de maluco. Bom, como é que extrai a raiz disso aqui, então? Raiz quadrada de 16 é 4. E aqui, pessoal, o expoente, a gente pega o número que tem em cima do 10 e divide pelo número da raiz, que é uma raiz quadrada, é 2, né? Então, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Isso é em metros, tá? A gente achou essa distância em metros.
Se eu fosse perguntar para vocês, isso corresponde a quanto em centímetros? Aí vocês poderiam me dizer. Mas assim, ó, dificilmente se pergunta isso. Por quê? Porque a unidade padrão é metro, tá? Isso é... Em centímetros, não, desculpa. É 0,4 metros, né? Tá? Se eu fosse tirar aqui da potência, seria isso. Então, ambas as respostas estão corretas, certo? Bom, segunda parte, então, que faltou. Voltando um pouquinho ali em cima, ó. A pergunta B quer saber de nós que tipo de força de interação existe entre as cargas após o contato. Bom, antes elas se atraíam. Depois que fez o contato, vai haver uma força de interação, atração ou repulsão, né? Não sei. Como é que eu vou saber isso? Eu vou saber quando eu fizer a conta aqui, ó, do que a gente já viu antes, tá? Eu vou fazer aqui no cantinho, que é o quê? Quando a gente coloca dois corpos em contato, a gente pega as cargas dos dois e soma as cargas e divide por 2, né? Para ver quanto é que cada um fica, que eles ficam iguais. Então, eu vou somar 8 vezes 10 na menos 6, que é a carga do A, mais... Só que o B é negativo e neste caso aqui tem que considerar o sinal. Aqui nessa fórmula da força não se traz o sinal, mas aqui na lei, no contato, né, tem que considerar o menos do 4 ali. Soma a carga dos dois e divide para 2. A gente fez isso várias vezes, certo? Há uma regra de sinal aqui que vai dar menos, então 8 menos 4 dá 4. E como eu tenho o mesmo expoente e só posso somar ou subtrair porque são iguais, eu mantenho, tá, pessoal? Então, na verdade, aqui, ó, quando a gente soma ou subtrai números com potência de base 10, tu tens que manter o expoente e se ele não for igual, tu tem que ajeitar primeiro para depois resolver. Nesse caso, como são iguais, e posso afirmar para vocês que 99,9% dos casos eles vão ser iguais, tá? Dificilmente eles vão dar um prefixo aqui e um outro diferente aqui. É sempre o mesmo, tá? Isso dividido por 2 fica então 2, isso aqui é micro, né? Já vamos colocar a letrinha coulomb. O que que é isso? É a carga que ficou, então, cada uma das duas. E eu já posso afirmar que é uma carga positiva, né? Porque a gente vê aqui na frente do número. Aí a pergunta que é feita: que tipo de interação existe? Que tipo de força de interação existe entre as cargas após o contato? Bom, se as duas ficaram com cargas de sinais iguais, eu tenho certeza e posso afirmar que a interação é de repulsão, né? Então, eu posso representar com a seta aqui. Até fiz meio grande a seta, mas tudo bem. Mas respondendo a letra B, é repulsão, tá? Mas eu acho que tem... Nossa, que agora tá feio o negócio aqui para escrever. Repulsão. Até o fim do ano eu vou estar perita nisso, tá? Mas vai demorar um pouco. Bom, respondi e aí ele me faz uma outra pergunta, né? Qual é a nova intensidade? Eu respondi a primeira pergunta da B. Agora, qual é a nova intensidade? É quanto que vale essa força? Porque antes era 1,8, mas e agora? Agora mudou as cargas, né? E mudou também a distância, certo? Então, nós vamos seguir aqui rapidinho para terminar. Fazendo o quê? Fazendo novamente esta fórmula. Só que lembrando, pessoal, a carga do A e do B agora são iguais e a distância entre eles mudou, tá? Então, eu só vou aumentar um pouquinho mais aqui para encerrar nesse espaço. Certo? Então, vamos lá. Repulsão. Força. Opa. É igual. Eu não vou escrever a fórmula de novo, tá? Original. Eu já vou substituir os valores. K0, 9 vezes 10 na 9. Vezes a carga 1 vezes a carga 2. Como elas são iguais, está aqui o valor, ó. Tá? Eu vou colocar o quadrado, porque é um número vezes o outro. Quando a gente tem duas cargas idênticas, a gente pode colocar assim, ó. 2 vezes 10 na menos 6 ao quadrado.
é a mesma coisa que eu tivesse botado isso vezes isso, né? Repetir. Então, para evitar aqui o espaço, diminuir o espaço, vou colocar assim. E a distância, pessoal? Ó, eu dei uma dica na aula, né? Que é o quê? Quando vem em centímetros a informação, pega o número dado e multiplica por 10 na menos 2, tá? Para passar para metro, porque vocês são obrigados a passar para metro. Então, quando eu faço isso, eu automaticamente já transformei de centímetros para metros, certo? Então, de novo, peguei o 30 centímetros, multipliquei por 10 a menos 2, já está em metros. E como na fórmula é ao quadrado, está aqui ao quadrado, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu só fazer uma separação aqui para não dar... Seguindo, então, para terminar. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou fazer esse número ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, certo? E 4 vezes 9, 36. Então, eu fiz o 2 ao quadrado primeiro e já multipliquei pelo 9, que vai dar 36. Vezes, aqui, ó. Quando a gente resolve aqui, potência de potência, multiplica os expoentes. Menos 6 vezes 2, menos 12. Só que eu tenho um mais 9 lá, né? Na multiplicação eu tenho que somar com esse. Então, aqui deu menos 12, mas somando com esse dá menos 3. Tá? Bom, aí embaixo fica o quê? Embaixo, pessoal, eu poderia fazer o 30 ao quadrado, tranquilo. Mas o que eu disse para vocês antes aqui, ó, quando a gente ajeitou na pergunta anterior, o 1,8 a gente ajeitou para 18. O que eu vou fazer agora com esse 30? Eu vou ajeitar esse 30 de maneira que ele fique, para mim, um número mais simples de resolver, ou seja, um número menor, não com vírgula, mas um número menor. Então, eu vou fazer ele virar um 3. E aí, para mim fazer ele virar um 3, eu tenho que ajeitar lá no expoente, ó, que era antes, era menos 2. Então, quando a gente anda para a esquerda, a gente soma 1. Tá? Então, ele vai virar um 3 vezes 10 na menos 1. Só que eu ainda não fiz ao quadrado, tá? Eu só ajeitei ele ali dentro. Para quê? Para que ele fique um número menor e que quando eu resolver aqui, eu faça simples, né? Uma conta simples e não uma coisa mais difícil. Porque isso aqui ficaria 900, né? 30 ao quadrado. E aí, depois dividir 36 por 900 e tal, então... Faz ele ficar um número menor, mais simples, e aí tu faz, então, aqui resolve. 3 ao quadrado dá 9, vezes 10. No que? Ó, lembrando, potência de potência multiplica os expoentes. Como é menos 1 vezes 2, menos 2. E aí, que tranquilo que fica, ó. É muito mais fácil resolver 36 por 9 do que 36 por 900. No final, tu chegaria à mesma resposta, mas faz um caminho mais longo, né? E como diz o grande filósofo Jaiminho, eu prefiro evitar a fadiga. Então, eu resolvo isso aqui, barbadinha, né? 36 por 9 dá 4. E resolvo os expoentes, que fica menos 3 com menos 2, dá menos 1. Eu estou achando força, né, pessoal? Então, essa é a força em newtons, tá certo? Pode deixar assim? Pode, já é a resposta final. Ou então, para fechar, tu pode me dizer que a força é igual a 0,4 newtons. É uma força menor do que foi antes, tá? Não dá para fazer essa por proporção, porque mudou o valor das cargas, mudou o valor da distância, mudou muitas incógnitas. Então, a gente tem que automaticamente fazer o cálculo através da fórmula. Beleza? Obrigada.